Compartilhando na Criatividade, palestra realizada em 10 de junho de 1968, Neville Goddard. Não há emoção maior do que compartilhar da atividade criativa divina. Esta atividade, no entanto, não pode ser conquistada, pois é dada de graça. Quando alguém proclamou, "Eu sou de Paulo e eu sou de Apolo", Paulo perguntou, "Quem é Paulo e quem é Apolo?" "Eu plantei e Apolo regou, mas Deus dá o crescimento." Uma ideia é uma semente que pode ser plantada na mente, mas não tendo vida em si, o pensamento permanecerá inativo a menos que Deus lhe dê nascimento. Falando de um remanescente, Paulo disse: quando Elias fez uma petição a Deus contra Israel, porque eles haviam matado seus profetas e destruído seus altares, e somente eu fiquei, o que Deus disse? Ele disse: eu tenho 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então Paulo acrescentou este pensamento: assim também, neste tempo, há um remanescente escolhido pela graça. Se é pela graça, então não é baseada em obras de outro mundo. A graça não seria mais a graça. Romanos 11. O remanescente é escolhido pela graça, mas ninguém conhece o segredo do amor seletivo de Deus e, portanto, não pode gabar-se de ser eleito. Eu, como Paulo, digo que neste momento também um remanescente foi escolhido. Agora, embora Paulo fale de 7.000 homens, estes não são pessoas, mas o número 7, que significa perfeição espiritual, uma perfeição que não pode ser conquistada. A aptidão para o reino é a consequência, não a condição da graça de Deus. No momento em que um indivíduo é chamado, abraçado e tem união com o Espírito Santo, ele é espiritualmente perfeito. Antes daquele momento no tempo, ele não está apto. Portanto, ele é escolhido pela graça. A epístola inteira aos Romanos repousa sobre o argumento de Paulo para a importância primordial da fé no plano de salvação de Deus. Para Paulo, o ensino cristão ensinava Cristo como um grande mistério. Ele define Cristo como o poder e a sabedoria de Deus envolvidos em um padrão que se desdobra dentro de um indivíduo. E a fé da qual Paulo fala é fé no padrão que ele chama de Cristo. As igrejas distorcem a fé de Paulo em Cristo, tornando-a uma pessoa. No entanto, Paulo perguntou: o que você saiu para ver? Um homem que pode ser jogado pelo vento. Como os homens podem chamá-lo em quem eles não acreditam? E como eles podem acreditar naquele que nunca ouviram? E como eles podem ouvir a menos que haja um pregador? E como os homens podem pregar a menos que sejam enviados? Como está escrito: quão belos são os pés daqueles que pregam boas novas. Usando Isaías como seu maravilhoso argumento, Paulo pergunta: Senhor, quem acreditou no que ele ouviu de nós? Então ele conclui: portanto, a fé vem do ouvir, e a audição vem ensinando a Cristo. Paulo está falando de sua fé na visão do fim, quando disse a Timóteo: combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu mantive a fé. Não importa o que aconteceu com Paulo, se ele estava na prisão ou naufragou, ele ergueu as poderosas obras de Deus, que devem chegar ao indivíduo no final desta era de morte. Sua partida da era da morte e da entrada na era da vida ocorre quando o poder de Deus e a sabedoria de Deus nascem em você individualmente. Este ato serve para você agir conscientemente em uma era completamente diferente.
um mundo que é desconhecido para qualquer um aqui, como nada aqui se relaciona com o que é visto lá. Embora percebido, essa idade é desconhecida até que sua vestimenta da morte seja removida pela última vez. Agora, aqueles que são enviados estão conscientes de serem enviados. Eles estão conscientes desse momento de união com Deus, bem como de todo o evento que ocorre depois. Paulo nos diz que somente os enviados podem ser o pregador, mas como nos dizem os evangelhos, embora alguns tragam 100 vezes, outros 60 e outros 30, todos são qualificados para entrar no reino dos céus e exercitar seu poder criativo de diferentes níveis. Embora muitos aqui não tenham trazido a plena consciência do nascimento, uma senhora teve todas as experiências, exceto a pomba. Agora vou contar a história dela. Em sua visão, ela estava em um navio descendo a costa da Califórnia, quando pediu a alguém que a avisasse quando passasse pela Point Conception. Um homem ao seu lado disse: "Passamos por este raio de 30 quilômetros, não se lembra?" Sentindo-se um pouco tola, ela admitiu que havia esquecido. Mas eu digo a ela, isso foram 30 anos, não milhas. Sua concepção aconteceu 30 anos atrás e, portanto, seu nascimento de cima é iminente. Pouco tempo depois, ela acordou, ouvindo uma voz dizer: "Pai, pai." Sentindo amor paterno, ela respondeu: "Sim, meu filho." Essa visão não era um esboço, mas seu próprio ser, dizendo de forma simbólica: já aconteceu, pois essa visão foi seguida por outra. No dia seguinte, uma linda criança apareceu diante dela. Isto foi seguido por um belo jovem. Enquanto a visão continuava, ela se encontrou em uma casa com um homem que era ao mesmo tempo ladrão e assassino. Correndo em direção à cozinha, uma companheira fêmea aterrorizada bloqueou sua entrada. Virando-se, encontrou uma alcova, com uma pequena janela em comum. Enfiando a cabeça nela, ela teve que apertar seu corpo, quando de repente tudo deu lugar como se fosse feito de papel. Naquele momento, o homem apareceu com um canivete na mão direita e uma faca de açougueiro na esquerda. Aproximando-se dele pela retaguarda, ela agarrou as duas mãos e, batendo o canivete, fechou a mão direita e de algum modo feriu a esquerda. Então, sua companheira entrou com uma enorme serra que ela segurava acima de sua cabeça com as duas mãos e perguntou: "Devo vê-lo ao meio?" Gritando: "Não!" Meu amigo se moveu entre os dois e, de costas para o rapaz, ela disse: "Eu o amo." Com isso, ela pegou o homem em seus braços e o abraçou. Quando ela olhou para o rosto dele, ela viu não um criminoso, mas um amigo que havia morrido muitos anos atrás, mas um que ela sempre respeitara por causa de sua integridade, coragem e, acima de tudo, por seu individualismo. Em seu poema O Cão dos Céus, Blake fala de ser perseguido durante todas as noites e dias, através dos arcos dos anos, através dos caminhos labirínticos de sua mente, e no meio das lágrimas ele se escondeu dele, mas no final ele descobriu que ele era o que ele estava procurando, que, parecendo outro, seu atormentador foi na verdade sua amante, que é Deus Pai. Em sua visão gloriosa, o companheiro a separou quando ela enfrentou seu algoz. Naquele momento, ela experimentou a divisão da cortina do templo de cima para baixo. Ela não viu o ato, porque deu as costas à espada levantada. Ela não se lembra do golpe, mais do que se lembra da concepção ou do nascimento. Mas a coisa toda acabou para ela. Foi trazido de volta para ela em belas imagens.
Seu pai sabe porque ele manteve as experiências longe da mente superficial, mas é minha esperança que ela se lembre da descida da pomba. Outra senhora escreveu contando sua visão, na qual ela segurava uma caixa alongada, parecida com uma caixa de sapatos. Sabendo que ela está na caixa que está observando, ela ouve sua própria voz falando da caixa, dizendo: Eu sou José, e não posso sair até que eu seja Jesus. Esta é uma imagem perfeita. No livro de Gênesis, lemos: No princípio, Deus, e o livro termina com essas palavras: em um caixão no Egito. A palavra traduzida por caixão significa um lugar de culto móvel e alongado coberto de pele. José está nessa caixa alongada, sonhando com esse sonho chamado vida. Agora, a Bíblia termina com as palavras: Vem, Senhor Jesus. E nos é dito: Eu sou o começo e o fim. Deus começou a tornar este mundo vivo, enterrando-se no homem. Seu corpo é o caixão no qual José está enterrado, sonhando sua vida em ser, e ele não pode sair até que ele se torne Jesus. Só então ele pode quebrar a casca e ressuscitar para revelar-se individualmente como o Senhor Deus Jeová. Minha amiga já teve a união consciente com o Espírito Santo. Ela está destinada a experimentar todos os eventos conscientemente. Outra mulher escreveu dizendo que se viu em um enorme cômodo abandonado, que ela sabia ser seu crânio. Acordada e consciente como nunca antes, ela estava consciente da imensidão do espaço ao acordar. Achando-se acordada no túmulo de Deus, ela ressuscitou. Este evento é seguido pelo nascimento de cima. Embora ela não tenha apresentado sua saída do crânio, ela nasceu de cima. Em sua carta ela disse: Depois dessa experiência, o mundo pareceu mudar. As pessoas começaram a assumir a aparência de bonecos mecanizados e o mundo de uma enorme casa de bonecas. Ela viu corretamente, pois o mundo lá fora está realmente cheio de bonecos mecanizados. Todo evento no mundo contém a capacidade de significação simbólica. Tudo está morto, simplesmente testemunhando os atos imaginários dos homens. Deixe-me colocar desta forma. Na semana passada, a nação lamentou a passagem do que, na superfície, era um jovem bem educado e, aparentemente, com tudo pelo que viver. Até onde sabemos, ele era um membro de família dedicada, um senador com vários milhões à sua disposição. Ele foi reconhecido publicamente pela primeira vez como um advogado, quando seu irmão o nomeou para ser o procurador-geral dos Estados Unidos. Portanto, ele personificou a lei. Desejando se tornar o presidente, ele personificou o governo. Embora as pessoas tivessem apenas um dia ou dois para organizar seu funeral para ser exibido na televisão, milhões de pessoas se dedicaram à tarefa. Se você assistiu à sua produção, viu 200 sacerdotes, cardeais e arcebispos no interior da igreja. Os grupos corais cantaram e a música tocou, já que tudo foi tocado na hora. Agora, quando um espetáculo da Broadway entra em ensaio, pode levar semanas ou até meses para abrir. No entanto, este evento foi realizado ao vivo, sem qualquer retomada. Que pessoa comum poderia partir deste mundo e encontrar tal reunião de arcebispos e cardeais, o presidente e representantes do governo? Portanto, ele é a personificação daquela maior de todas as instituições de natureza ortodoxa. Vamos nos voltar para o último capítulo do Apocalipse, onde encontramos estas palavras: Aqueles que não crerem no Senhor Jesus Cristo, haja uma maldição sobre ele. Isto é seguido pela palavra anátema e traduzido: Vem, Senhor Jesus.
A palavra, no entanto, significa uma maldição, solenemente pronunciada pela autoridade eclesiástica e acompanhada de excomunhão. Quando você virar as costas para todas as organizações, leis, costumes e instituições que possam interferir no acesso direto ao seu Pai, você olhará desapaixonadamente para uma cena como a que ocorreu recentemente e verá proclamando sua liberdade. Tendo testemunhado a passagem daquilo que personificou e corporificou as instituições da lei, do governo e das religiões ortodoxas de sua mente, você perceberá que todas as crenças que interfeririam em seu acesso direto ao Pai já passaram. E você está livre para ser nascido de cima. Você não pode manter nenhuma crença falsa e esperar o nascimento de cima, pois sua crença será seu intermediário entre você e a fonte. Você deve desistir de tudo e ficar sozinho, só você e Deus Pai. Só então você nasceu de cima. Isto é seguido pelo Filho de Deus se revelando a você, chamando você de Pai. E como a senhora que sentiu um intenso sentimento paternal pelo filho, você responderá automaticamente: sim, meu filho. Como eu disse, não posso conceber qualquer satisfação maior do que compartilhar a atividade criativa divina no fundo da alma. Fui chamado e enviado em 1929. 30 anos depois, experimentei o nascimento de cima. Já se passaram 39 anos desde a minha incorporação consciente no corpo de Deus, tornando-se um corpo e um espírito com o Senhor ressuscitado. Na noite do meu nascimento, eu conheci a missão que era minha. Estou lhe dizendo agora, não me gabar, pois não me comissionei. Eu não fui voluntário, mas fui convocado. Fui chamado, incorporado ao corpo de amor e enviado, cumprindo as Escrituras, pois como podem os homens ouvir, a menos que haja um pregador? E como podem os homens pregar, a menos que sejam enviados? Os púlpitos do mundo não pregam a Cristo, mas as questões do dia, discutindo o que pode ser feito para mudar esta doença moral. Isso não é Cristo. Conte a história verdadeira de novo e de novo, até que eles que a ouvem respondam cada vez mais profundamente. Digo continuamente, pois não há outra história para contar. O que importa é o que acontece em uma casa de bonecas cheia de bonecos mecânicos. Você vai ficar confuso sobre a partida desta boneca e a chegada de alguém? O mundo é uma peça exteriorizada, testemunhando uma atividade interna da alma. Se você vê experiências como horrores e se envolve emocionalmente nelas, elas o amarram a elas. Mas se você puder ver aquilo que é externo a si mesmo, mas refletindo seus pensamentos, você mudará seu fluxo, afastando-se assim dos pensamentos que o prenderiam e amaldiçoariam. A você é dito: eles vão te tirar da sinagoga. Eles vão te matar e pensar que estão servindo a Deus. Eles farão isso porque não conhecem nem o Pai, nem eu. Se eles conhecessem o verdadeiro Pai, eles me conheceriam, pois somos inseparáveis. Um dia você saberá quem você realmente é. Você saberá que é o Deus Pai, porque verá a face do Filho unigênito de Deus, Davi. E sabendo que ele é seu filho, você experimentará um amor maior do que jamais conheceu antes. E quando ele te chama de Pai, você saberá com certeza que você é Deus. Essa visão é o dom da graça de Deus, que é o presente imerecido de Deus. Apesar de você sentir que é indigno de receber um presente tão maravilhoso, Deus o ama tanto que ele dá seu Filho unigênito para revelar sua verdadeira identidade e cumprir o propósito de Deus para si mesmo. Sua resposta ao que você ouve a respeito do verdadeiro Cristo
é a medida de sua verdadeira fé, que se aprofunda à medida que a história é ouvida repetidas vezes. Então, você tem apenas um objetivo consumado: colocar sua esperança completamente na graça que vem a você no desvelar de Cristo de dentro de você. Fazendo a pergunta simples, o que você acha do Cristo? Ele continua perguntando, de quem é filho? Quando eles responderam, o filho de Davi, ele faz a pergunta mais importante: por que Davi o Espírito o chama de Senhor? Se Davi no Espírito o chama de Senhor, como ele pode ser o filho de Davi? Somente quando Davi te chamar de Pai, você saberá que é o Senhor Jesus Cristo. Dizem-nos que no princípio Deus se colocou num caixão no Egito. Este mundo é o Egito, está morto. Mas a esperança de Deus é cumprida no final da jornada, quando todas as promessas do Antigo Testamento são cumpridas no Novo, em você. O Antigo Testamento termina com esta nota: um filho é a honra de seu pai. Se então eu sou pai, onde está minha honra? O Novo Testamento começa com a genealogia da vinda daquele filho. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De tudo o que ele me deu, não perderei um. Eu não conscientemente os atraio para mim. Eu tenho que deixar eles virem. O Pai em mim que me enviou os atrai. Tendo sido enviado, todos os que são atraídos devem vir como parte do grande remanescente. É assim que Deus constrói seu templo vivo. É composto dos remidos, tudo entremeado no único corpo vivo, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos. O templo de Deus não é feito com mãos humanas, como uma catedral aqui. Não está morto, mas um corpo vivo. Como um ser que agora é ampliado para encher a terra pode conter todo ser dentro de si mesmo e ainda permanecer um homem. É um grande mistério verdadeiro. Você vai se fundir, sem perda de identidade. E aqueles que são enviados farão isso com a consciência de que aconteceu e se tornarão cada vez mais conscientes do que aconteceu a partir de então. Todo aquele que entra no templo de Deus traz sua medida de poder criativo e sabedoria divina, que ele recebeu ao renascer de cima. Portanto, à medida que todos compartilhamos a criatividade, acrescentamos a sabedoria de Deus, ao poder de Deus e à luminosidade de Deus, pois todos trazem luz, trazem poder e trazem sabedoria, fazendo com que o corpo cresça em sabedoria, cresça em poder criativo e cresça em luz. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.